Muito se tem falado sobre justiça restaurativa, práticas restaurativas, mas você sabe como é a justiça restaurativa e o que nós podemos considerar como justiça restaurativa ou apenas enquanto prática restaurativa? Então eu vou abordar com vocês hoje um tema bem interessante. São os tipos e graus de práticas de justiça restaurativa. Então nós temos a concepção de que a justiça restaurativa ou as práticas restaurativas, elas podem ser parcialmente restaurativas, na maior parte restaurativas ou totalmente restaurativa, que é quando a gente denomina de justiça restaurativa mesmo. Lembrando então que a justiça restaurativa pressupõe a participação do ofensor, da vítima e da comunidade, no sentido estrito ou no sentido amplo, enquanto familiares ou enquanto um contexto social de convivência. Então, a justiça restaurativa, a prática restaurativa, parcialmente restaurativa, no primeiro elemento, no primeiro degrau, assim se a gente pode considerar, ele trabalha com a responsabilidade do agressor, ou com a reparação à vítima, ou com a participação apenas da comunidade. Então veja que nós temos aqui, nessa perspectiva, uma ideia centrada de restauração apenas em uma das partes, em um dos sujeitos, em um dos grupos. Então quando nós temos a restauração trabalhando apenas com o agressor, olhando apenas para o agressor, nós temos então uma ideia de responsabilidade, de autorresponsabilidade do agressor. E aí nós temos os serviços comunitários, nós temos o auxílio às demandas pessoais que são propostas para o agressor. Mas vejam que apenas esta prática ela é direcionada apenas para o ofensor. Nas práticas restaurativas direcionada para a vítima, apenas para a vítima, nós temos então o apoio a ela, aqueles serviços sociais em que são destinados para apoiar a vítima. Isso é muito comum nos crimes de violência doméstica, em que nós temos as redes de apoio, em que a vítima então é introduzida para um empoderamento, para um apoio em razão da violência sofrida. E também temos a restauração quando ela olha apenas para a comunidade. Nós temos então os serviços sociais para as famílias, Então as famílias vêm, não as partes, nem agressor nem vítima, mas os familiares vêm para um encontro, para um movimento social de reconciliação por meio de comunidades de assistência. Então essa ideia inicial, esse primeiro degrau da restauração, ela trabalha apenas com uma das partes, por isso a gente considera como sendo parcialmente restaurativa. No segundo momento, nós temos então um degrau acima, a possibilidade de trabalharmos com pelo menos duas partes, ou dois sujeitos, dois núcleos integrantes da justiça restaurativa. E aí nós consideramos como sendo na maior parte restaurativa. E aí elas podem trabalhar com a vítima e com o ofensor. Então nós temos aí uma ideia de aproximação entre ambos por meio de uma mediação entre vítima e ofensor, ou também o ressarcimento à vítima feito pelo ofensor. Então nós temos as duas partes aí nessa tentativa de composição dos danos, sejam eles materiais ou não, sofridos a partir do ato. Também há a relação entre vítima e comunidade. Então nesse caso, a vítima se relaciona com a comunidade nesse outro eixo da restauração, e aí nós temos então um exemplo, os círculos de apoio à vítima, onde a vítima se faz presente e também representantes da comunidade. E a terceira possibilidade é o núcleo entre ofensor e comunidade. E agora nós temos então um viés em que a vítima está ausente. Nós temos então as conferências sem vítimas, onde a comunidade e o ofensor se fazem presente. Nós temos as comunidades terapêuticas, em que a comunidade se faz presente como um braço de apoio para o ofensor. Mas ainda não é uma ideia de justiça restaurativa completa. A prática totalmente restaurativa, ela pressupõe a participação de todos os envolvidos. Então nós temos vítima, ofensor e comunidade participando do movimento que vai buscar a transformação daquele conflito. E quando nós temos a união,
a cooperação de todos esses elementos, de todos esses núcleos, nós temos sim uma prática totalmente restaurativa, uma justiça restaurativa efetivamente. E aí nós podemos trazer como modelo o Círculo da Paz, em que todos estão presentes, as conferências de grupos familiares, em que ofensor, vítima e família se fazem presente, e as conferências restaurativas, em que ofensor, vítima e comunidade se fazem presente. Então veja como nós temos vários níveis de restauração, né? Em alguns momentos é importante a gente aplicar um nível de restauração em que vise apenas uma das partes, mas o ideal do movimento restaurativo é a aplicação da restauração olhando para todos os envolvidos.